Olá, tudo bem? Começa agora o programa Educação e Cidadania, uma produção da Fundação Universitária Vida Cristã, FUNVIC. A arte, assim como a filosofia, abrange o pensamento humano e colabora para o despertar do senso crítico, o olhar estético e a compreensão dos fatos. No processo educacional das crianças, a arte-educação proporciona um amplo universo de aprendizagem que fará toda a diferença na fase adulta. Por isso, incentivar os filhos a visitarem museus, pesquisar sobre grandes artistas e valorizar a criatividade são alguns dos aspectos importantes deste processo. Afinal, uma sociedade verdadeiramente desenvolvida é composta de indivíduos pensantes e críticos. No programa Educação e Cidadania de hoje, vamos falar sobre o universo da arte-educação. Em nossos estúdios, eu converso com a pedagoga, orientadora educacional e mestre em arte e educação, Béldia Cagnoni. Béldia, obrigado pela entrevista e pela presença aqui no programa Educação e Cidadania. Eu que agradeço o convite, Fábio. Ô Béldia, um assunto tão importante, tão gostoso de falar sobre a questão da arte. Mas afinal, qual a importância da arte na educação das crianças? Bom, na sua pergunta você já está afirmando, a importância da arte. A arte é fundamental na vida da criança e do ser humano como um todo, porque ela trabalha com o processo de criação. E nós temos aí vários pensadores, vários estudiosos que dizem o seguinte, principalmente, eu poderia estar citando Vygotsky, que ele diz o seguinte: ninguém cria do nada, todos criam a partir de algo já existente. E ele mesmo coloca dois processos, ou dois pontos no processo de criação: o reprodutor e o combinatório. O que seria isso? Se eu falar para você, Fábio, conta para mim, ou expressa através de uma escultura ou através de uma pintura, um momento que você viveu na sua vida. Pode ser na infância, pode ser na faculdade, enfim. Você vai estar expressando algo que você teve como vivência, tá? Então esse a gente fala que você está reproduzindo, seria o processo de reprodução, reprodutório. Agora vamos pensar no segundo processo que Vygotsky fala também, que seria o combinatório. Se eu colocar para você o homem primitivo, nós não vivemos nessa época, mas você já faz uma ideia mentalmente dessa questão do homem primitivo. Através dos registros históricos. Exatamente, teve um estudo, você cria. Então você vai combinar elementos, tá? Através do estudo e vai formando essa imagem. E exatamente a importância da arte é desenvolver esses processos de criação, seja o de reprodução, reprodutório, ou seja combinatório. Esse é o valor, é a importância fundamental da arte na educação e na arte do ser humano como um todo. Ô Béldia, hoje a arte faz parte do currículo obrigatório das escolas. A arte hoje, esse conteúdo programático que nós vemos hoje nas escolas, ela reproduz aquilo que na minha época, ou na época de muitos que estão nos assistindo, era a educação artística ou não? Ela vem com uma nova roupagem, uma nova proposta? Eu acredito que há tentativas de se trazer novas roupagens. Mudou sim, tá? Mas a gente vê uma mudança muito lenta, muito tímida ainda, infelizmente. Até um tempo atrás a gente tinha os famosos fichas mimeografadas com desenho estereotipado. Hoje a gente não tem o mimeógrafo, mas a gente tem a máquina Xerox, que acaba copiando, fazendo fotocópias ainda de imagens estereotipadas. Nós temos também alguns equívocos em relação ao trabalho. A arte é para criar, então se joga copo de iogurte, se joga um monte de produtos para as crianças trabalharem ali, mas não tem um processo, não tem um procedimento atrás que vai fazer com que as crianças, que norteiem essa proposta de trabalho. Não é só criar, é aprender também. Exatamente, você colocou muito bem ali, assim como a filosofia, a arte, ela é uma ciência, então eu tenho que saber o que eu vou fazer, tá? Mesmo que seja com o pequeno, se eu deixar livre, eu vou explorar o material de maneira livre, eu não vou produzir, eu não vou evoluir o meu traço, eu não vou evoluir a minha criatividade se não tiver uma intervenção do papel ali do adulto, que esse seria o papel do professor. Então hoje a gente vê que tem assim, muito estudo em cima disso, para trazer a arte de uma maneira diferente, mas infelizmente a gente ainda vê em algumas escolas
uma vontade de se trabalhar de um jeito novo, mas mudou apenas o material, mas não mudaram as propostas. A proposta, a filosofia, acho que esse é o principal, né? A ideia, o objetivo central da disciplina, né? Exatamente. Que é essa questão da informação, realmente. Da informação, do estudo. Não só a produção. Ação, reflexão, ação, é fundamental. Ô Beldia, quer dizer então que a arte e a educação tem esse papel de criar novas conexões com o aluno, tirar aquilo que já é prévio, aquilo que já está pré-estabelecido e fazer com que ele crie novas coisas, criar novos objetivos, criar novos horizontes. É isso mais ou menos que a arte e educação propõe? Isso, abrir novos horizontes, eu olhar aquilo de uma maneira diferente, poder interferir. Se a gente pensar na arte contemporânea hoje, a gente vê que a arte contemporânea ela trabalha muito a questão do espaço. Nós temos esculturas efêmeras, né? Nós temos instalações, e é esse o papel da arte e educação, é eu poder olhar para o que está ali, trabalhar todo esse jogo simbólico que eu tenho, principalmente com as crianças, e dar vida através de instrumentos que eu tenho, sejam independente do material, mas é o que eu já falei, é o processo, a proposta que eu vou trazer para o meu aluno é que vai fazer com que esse aluno seja educado artisticamente. E a gente tem que pensar na arte e educação não só como uma pintura de um quadro, mas eu tenho que pensar nas várias linguagens. Eu tenho que educar o meu aluno na questão musical, na questão das artes cênicas, na literatura, nas esculturas, enfim, trabalhar as várias linguagens. Por isso eu chamo arte e educação. Ô Beldia, em sala de aula, a arte ela pode estar associada com outras disciplinas também, através dessa interdisciplinaridade? Com certeza. Se nós pensarmos, para você trabalhar, vamos pensar em num determinado conteúdo da área de história, por exemplo, tá? Se eu ficar presa apenas no conteúdo pelo conteúdo, eu vou ter apenas um desenvolvimento de memória do meu aluno. Eu vou transmitir informações. Agora, se eu trabalhar e permitir que esse aluno reconstrua o processo histórico daquela época que eu estou trazendo para ele, porque o que, na verdade, a arte ela faz? Ela reconstrói, né, todo esse processo histórico e social da humanidade. Então, quando eu trago a arte para a aula de história, por exemplo, como eu estou pegando como exemplo, eu permito que esse aluno, através dos objetos artísticos, da linguagem artística, compreenda de maneira muito mais fácil, mais rápida e até mais objetiva como se deu todo aquele processo histórico e social naquele determinado momento que eu estou estudando. Então, a arte, ela deve ou deveria ser usada em prol de todas as disciplinas, tá? E sem contar que se a gente considera a arte como um processo de criação, aquele professor que não é criativo, ele não vai estar desenvolvendo com o aluno, né, o seu conteúdo. Porque para eu trabalhar matemática eu tenho que ser criativo, eu tenho que usar de várias linguagens, para eu trabalhar literatura, na língua portuguesa, enfim. Então, a arte ela permeia todo o universo do ser humano. Ô Beldia, vamos sair um pouquinho do ambiente escolar e vamos falar um pouquinho do ambiente familiar. De que forma que as famílias, os pais ou as mães, elas podem estimular as crianças a criar gosto por esse mundo das artes? A gente fala muito da questão do exemplo, né? O exemplo também nesse aspecto é fundamental? Com certeza. É fundamental que a família desenvolva esse gosto ou esse hábito, principalmente de visitas a museus. Tá? A gente tem aqui em Mococa bons acervos, nós temos assim, uma riqueza muito grande aqui no museu, na Casa da Cultura, e a gente percebe assim, que são poucos os pais que têm esse hábito. Então, se ele não desenvolve em casa, fica complicado para a criança ir, porque às vezes ele está numa escola que a escola ainda leva as crianças, faz todo um projeto no museu. Mas e a escola que às vezes, por N situações, não tem como levar essas crianças, né, numa visita ao museu ou ao teatro? Então, cabe ao papel da família. E assim, a gente vê assim, às vezes as famílias não levam porque falam, eu não gosto de arte, eu não entendo arte, mas é um momento maravilhoso para poder estar sentando um pouquinho. Hoje nós temos a riqueza da internet, né, que não é só Facebook, mas seria muito bom que a família sentasse junto, olha, vai ter tal exposição, vai ter uma exposição de esculturas efêmeras, vamos ver o que é isso, vamos estar estudando um pouquinho juntos e depois levar as crianças, sim, tanto aqui em Mococa quanto em outros lugares. A participação da família na construção do repertório cultural do seu filho também é fundamental. E nunca é demais repetir os benefícios que isso traz, né, Belgia?
o contato com a arte, ela desperta nas pessoas um senso crítico. É isso mais ou menos que a arte educação propõe? Nós temos alguns estudiosos que colocam, conhece-se um povo pelo repertório cultural que ele tem, né? Então, a arte, ela não é só um objeto de estudo na escola, ela é um objeto de estudo no mundo, tá? E, então, é um excelente momento para você estar construindo esse educar, o olhar sensível, o olhar da sensibilidade em todas as situações. Nós até brincávamos antes da entrevista, né, Béldia, que tem muitas crianças que conhecem os museus, porque são levados pela escola, mas os pais não têm essa mesma, não conhecem porque nunca tiveram interesse em ir. Então, às vezes, o papel também inverte em casa, né? E é interessante que, às vezes, principalmente a arte abstrata ou a arte contemporânea, que ela é muito discutida hoje, com certeza você já deve ter visto, alguém fala assim, nossa, mas isso é arte, isso aí eu mesma faço. E para você fazer uma arte abstrata, você tem que compreender muito bem todo o processo, desde lá do realismo, impressionismo, expressionismo, para você poder construir uma arte assim. Então, não é bem isso, eu pego um tal material e dou esse efeito. Não, eu tenho que ter um domínio da técnica e de todo o conhecimento da arte para poder construir aquele determinado objeto. E às vezes a família fala, nossa, mas isso eu faço. Tão fácil, né? É tão fácil, não é? Mas é muito mais que isso. Senão, qualquer um de nós poderíamos ser artistas consagrados. Você, eu, qualquer um, poderíamos pegar qualquer objeto e colocar ali. É isso que a escola, voltando para a escola um pouquinho, tem que pensar. Tá? Porque não é só jogar o material, mas é o que eu vou fazer a partir daquele material, para dar um significado. Ô Béldia, uma outra técnica, né, uma outra área que é muito utilizada nas escolas é a questão da releitura. Né? Explica um pouquinho o que significa releitura dentro da sala de aula. Bom, releitura é um termo que a Ana May usou, ela trabalhava com professores, né, formação de monitores para visitas a museus, e aí começou na brincadeira estudar determinada obra e começou a falar que vamos fazer uma releitura. Tem uma pesquisa da própria filha dela que ela coloca o seguinte, se ela soubesse que o termo releitura fosse dar tanto equívoco, ela jamais teria usado. E a releitura ela passou aí por alguns momentos de reflexão. Mas o primeiro momento da releitura foi pegar o quadro ou uma escultura de algum artista, tá? Geralmente era quadro, e fazia a cópia fiel. Tinha que ser na cor, tinha que ser a cópia fiel daquilo, que hoje a gente sabe que é plágio, né? Esse tipo de material, esse tipo de técnica, na verdade, é plágio, você sabe que pode até dar processo. Mas passou esse fato e hoje a gente ainda vê... não se está usando muito mais esse termo releitura. São poucas escolas que ainda trabalham com esse termo. As grandes escolas do cidades maiores que a gente tem visitado e que a gente tem buscado informações, e outros estudiosos como a Rosa e a Velberg e a própria Ana May já não usa mais o termo releitura. Se você procurar dentro dos próprios PCNs, não tem o termo releitura, tá? Mas hoje se coloca um determinado objeto, um quadro, e pede para a criança extrair algo daquele quadro que ela gosta e comece a trabalhar em cima disso. Ou, às vezes, tem professores que trabalham em cima do tema. Vamos pensar lá na obra Futebol, do Portinari. Quem gosta de futebol? Então vamos fazer um quadro de futebol apresentando a partir da obra do Portinari. Mas usar uma obra de algum artista como uma base, como um começo de um trabalho. Exatamente, mas por que eu estou falando que hoje também não se tem usado mais esse trabalho? Está acabando. Porque quando a criança ou o ser humano, de uma certa maneira, ela tem pouco repertório cultural. E quanto mais você poder ampliar esse acervo com muitas imagens, com muitos objetos dentro de todas as linguagens da arte, você está fundamentando essa criança, você está ajudando essa criança a ampliar o repertório dela. Então, se você foca o seu trabalho em cima só de uma obra apenas, você não promove a criatividade.
porque ela não vai extrair apenas um elemento, ela ainda vai permanecer naquela, naquela cópia, tá? Ou ela vai pegar, ele usa forma geométrica, então ela vai criar apenas com forma geométrica, e aí assim, a criança acaba, ou o adolescente acaba perdendo a identidade. Você, com certeza, se você visitar algumas escolas, você vai ver que nos murais tem várias obras que são todas muito parecidas. Então, cadê a identidade do artista ali, do aluno? O ser individual, né? Exatamente, perdeu, entendeu? Não tem. Então, a releitura, infelizmente, ela não te dá a possibilidade de você desenvolver a criatividade. Ao passo que se você fizer um trabalho diferenciado com a linguagem, com as outras linguagens da arte, você vai proporcionar a essa criança, a esse adolescente ou esse adulto, a criar a partir de muitos elementos. Você está ampliando o repertório cultural desse ser. O que infelizmente a releitura não promove. Ô Beldia, em casa, como é que os pais eles podem ajudar os filhos nesse sentido? Ele pode fazer alguma atividade, alguma brincadeira familiar que promova esse despertar para as artes? Olha, em primeiro lugar, não comprar essas revistinhas de desenho estereotipado. Isso não dá para gente. Exatamente. Não dá para a gente falar aqui qual que é o efeito, né? O processo, como é que chegou essas revistinhas aí no mercado, porque na verdade vem de um tempo atrás onde que se queria criar robozinhos, se a gente for estudar todo o processo dessas revistinhas. Então, em primeiro lugar, pais, não comprem essas revistinhas, mas comprem muito material, tinta, pincel de várias espessuras, giz de cera, enfim, uma infinidade de material para que eles possam criar em cima. E usem, né, muitas fotografias, tá? Fotografia do objeto real, observação do objeto real, livros de arte, a gente tem livros belíssimos que tem a fotocópia da própria obra de vários artistas. Então, se você, pai, quer ajudar seu filho a ser criativo, ao entrar no mundo cultural, em primeiro lugar é não comprar essas revistinhas de pintura, porque eles amam. Só que trabalha muito a questão do estereotipado e não do desenho real, não do traço. Tá? Essas revistinhas, elas moldam todos os robozinhos. Se eu for pedir para você desenhar aqui, Fábio, com certeza, se você não for um desenhista, como eles dizem, né, que tenha o dom, que a gente sabe que isso não é verdade, não é necessário ter dom para ser artista, eu posso desenvolver, a arte, a educação permite que eu faça isso, mas vai ser aquela casinha, tá? E aquela árvorezinha que é repassado. No máximo, né? Uma cerquinha, né? No máximo uma cerquinha, tá? O que é isso? É fruto dessas revistinhas e de todo o trabalho das famosas educação artísticas aí que a gente teve no período anterior. Então, quanto mais material eu jogar, é uma infinidade de materiais que eu vou jogar na mão da criança para que ela possa realmente criar e desenvolver esse senso do olhar. E sem se preocupar com as bagunças, né, Beldia? Exatamente, né? Deixar a criança ser livre para criar. Combina com ela um cantinho ali da casa, que nesse cantinho é o ateliê. E é muito interessante levar essas crianças ou os alunos a ateliês de artistas, para que eles possam perceber, porque o artista ele tem uma paixão tão grande pela arte que ele faz com que a gente também se apaixone. E se você for ver o ateliê do artista, tem uma infinidade de material. É isso que enriquece todo o trabalho com um aluno de uma certa maneira. Beldia, vamos fazer agora um paralelo da arte e educação para os jovens. De que forma que a arte e educação ela pode contribuir, no caso dos jovens, tanto no momento do vestibular, que é um momento de decisão, ou até nas suas vidas profissionais? De que forma que a arte e educação pode auxiliá-los? Tá. Bom, em primeiro lugar, a arte permite que o jovem se entenda, se compreenda. Tá? Hoje nós temos a arte-terapia, que na verdade é terapia através da arte. Quando eu abro espaço para esse jovem trabalhar a arte, eu estou trabalhando com simbolismo, que às vezes é inconsciente nele. Então, quando eu trago para o material, quando eu dou essa oportunidade para ele estar registrando, para ele estar dando forma, não importa se é pela pintura, pela dança, tá, ou pela escultura, mas quando eu estou permitindo que ele dê forma para aquilo que ele está sentindo, para que ele está pensando, ele vai começar a se tornar, a tornar consciente aquilo que está dentro dele. Se você for ver, nós temos aí inúmeros programas e ONGs que trabalham com a arte.
e que dá certo. Quantos jovens são recuperados através de projetos como que incentivo à dança, incentivo à música, incentivo à escultura? E por que a escola então não dá certo? Tá? Mas é exatamente isso, porque a arte proporciona ao ser humano se encontrar, se entender. Hoje, se eu pego um desenho ou um trabalho de um jovem, eu posso, através da análise criteriosa daquele trabalho, eu posso conhecer esse meu aluno. Eu posso saber quais são os níveis de atenção, de angústia ou de alegria que ele está transmitindo por ali. Né? No traço muito firme, naquele traço mais leve, nas cores que ele usa. Tem uma infinidade de trabalho e de estudo muito sério em cima disso. E a gente tem visto que, além da arte e educação, a arte-terapia está ganhando um espaço muito grande. Se trabalha na arte-terapia, o tempo que se trabalha com arte-terapia, com a terapia em arte, né, é muito mais rápido, a gente tem efeitos muito mais rápidos do que numa terapia normal. Ô Bel, de que forma que a arte e a educação ela contribui na formação de um senso crítico, né? A abertura, até usei esse termo, de que a arte ela te possibilita abrir os horizontes, abrir a cabeça para novas ideias. Mas de que forma concreta ela te possibilita para você ser um cidadão mais crítico e exercer realmente a sua cidadania? No momento em que você possibilita a criança, o jovem, o ser humano criar. Mas não é criar assim, em cima do nada, é criar a partir de uma determinada reflexão, tá? Então eu trago um objeto para a sala, vou estudar aquele determinado objeto. Quando eu falo estudar, não é só estudar a linguagem da arte, perspectiva, a linha, mas é estudar também o fundamento filosófico, social, histórico daquilo. Por que aquilo foi criado, né? Vamos pensar na Guernica, que é uma obra de Picasso, que é uma obra eterna. Qual é o sentido dessa obra? Por que ele fez tudo aquilo? Por que ele pintou? Então, se eu vou ser crítico a partir do momento que eu tenho que eu tenho essa abertura, essa possibilidade de estudar em cima daquele objeto, tá? Porque eu posso te trazer a obra Guernica e falar, olha, o Picasso pintou, ele retratou a guerra. Tá, mas o que a guerra tem a ver isso com a gente? A gente está vivendo num mundo social aí de violência. Será que está muito diferente? Será que eu posso intervir através do meu trabalho, através daquilo que eu estou criando, daquilo que eu estou escrevendo, que eu estou sentindo, no processo social que a gente está vivendo? E a arte... Abrir amplas reflexões. Exatamente. Então, é esse o papel do arte educador, não é apresentar a obra pela obra. Tá? Mas muitas vezes a gente vai apresentar um artista e a gente apresenta por aquilo que ele fez. Não gostava de estudar, ficava de castigo. Mas cadê a obra dele? Eu tenho que apresentar um determinado artista pela riqueza da obra que ele deixou para a humanidade. Então é isso que vai possibilitar a criança, o adolescente, ser crítico, ser sensível, porque a arte é tudo, é muito fácil você despertar o senso de criatividade, de criticidade, a partir de um objeto artístico. Ô Belde, quando nós falamos em artes, nós falamos em todos os meios, né? Através da música, através das artes plásticas, do teatro, da dança. Ela pode acontecer e ser despertada de todas essas formas. Não existe uma específica, né? Não. Essa é melhor do que a outra. Não, todas elas têm o mesmo papel. E é isso que a arte educação prega, né? Você trabalhar essas várias linguagens. Nós temos aí relatos, eu mesma já trabalhei com grupos de teatro. Eu tinha um aluno que ele é dislexo e o texto que ele tinha que estudar para o teatro o ajudou em muito nessa construção da base alfabética, na construção da alfabetização dele. Então, e a gente sabe disso, que tem muitos alunos que têm uma dificuldade imensa na escola, que quando vai fazer um determinado projeto de arte, se sai super bem. Tá? Então, assim, a questão mesmo de você poder se expressar, criar e entender essas várias linguagens. Eu gosto da música, então viva a música, é a questão do corpo. Hoje a arte contemporânea ela é importante por quê? Exatamente porque ela permite você atuar, você interagir no espaço com o corpo e com o tempo. Né? Tempo, espaço e corpo, o tempo todo. Então, é essa a riqueza da arte contemporânea. Então, todas as linguagens são importantes. Infelizmente, às vezes a escola trabalha música,
projeto de música. De formas isoladas. Exatamente, né? E elas não dá para compartimentar uma coisa que é um só. Se eu tenho a beleza na literatura, eu tenho a beleza na música, eu tenho a beleza na escultura, é um objeto só. Se eu quiser, eu posso trabalhar um determinado tema, um determinado conceito nas várias linguagens. Bom, no programa Educação e Cidadania de hoje, eu conversei com a pedagoga, orientadora educacional e mestre em arte e educação, Béldia Cagnoni. Béldia, muito obrigado, acho que as informações aqui foram de grande valia. Eu que agradeço a possibilidade de a gente ter pensado um pouquinho, conversado um pouquinho sobre arte. Obrigado, Béldia. Acompanhe agora um momento de reflexão com o capelão da FUNVIC, professor reverendo Luiz Henrique Fernandes Vieira. Olá, bem-vindo a mais um momento de reflexão. É sempre um prazer estarmos juntos aqui para refletirmos aquilo que a Palavra de Deus tem a nos dizer a respeito dos vários aspectos da vida humana. Nós estamos tratando sobre uma questão de que muitas vezes há algumas semelhanças entre os alunos que obtêm sucesso na sua vida acadêmica. Sem sombra de dúvida, todos eles têm a participação da família dentro desse processo. E a semana passada, no último programa, falamos sobre 3 características comuns nessas famílias. A primeira característica é que a família vê a instituição escolar como uma aliada e não como oponente nesse processo de formação acadêmica de seus filhos. Em segundo lugar, esta família, ela não somente apoia, mas ela concorda com todas as decisões que a instituição escolar toma em relação à vida, ao desenvolvimento escolar de seus filhos. E, em terceiro lugar, esta família, ela não fica com dó, com pena de seus filhos quando estes recebem tarefas e trabalhos, pesquisas para serem realizados fora do espaço escolar. Hoje eu queria continuar e trazer mais 3 características desta família que tem o filho como alguém que alcançou sucesso na sua carreira acadêmica. Em quarto lugar, esta família, ela supervisiona e orienta o trabalho de seus filhos sem ser efetivamente aquela que cumpre a obrigação desse trabalho. Muitas vezes nós temos pais que fazem o trabalho de pesquisa no lugar de seus filhos e isso, na verdade, atrapalha muito o desenvolvimento dessa criança em vários aspectos. Primeiro, é que ela continua não assumindo o papel primordial no desenvolvimento dessa tarefa. Ele é apenas um espectador. E, em segundo lugar, ele não se desenvolve na realização dessa tarefa, visto que foi os seus pais que o fizeram. Os pais, eles sabem orientar e fazer com que o seu filho cumpra essa tarefa. Em quinto lugar, ele sabe diferenciar com clareza tanto o sucesso quanto o fracasso de seus filhos no desenvolvimento e no cumprimento, na compreensão dessas tarefas. Às vezes, a criança, às vezes o adolescente, ele tem até um baixo rendimento nas suas notas, mas isso não quer dizer que ele não se esforçou, que ele não cumpriu aquilo que deveria cumprir. Nem sempre uma nota boa, uma nota ruim, vai mostrar que a criança está aprendendo muito ou aprendendo pouco. Os pais, eles vão acompanhar e eles sabem aonde a criança
precisará cumprir com mais afinco as tarefas e também o estudo de cada matéria, de cada tema abordado. Em sexto lugar, esta família, ela incentiva os filhos, tanto em palavras como em gestos, trazendo afeição, trazendo encorajamento, trazendo estímulo para que essa criança cumpra e continue cumprindo a sua tarefa. A família, ela tem um papel preponderante para o desenvolvimento da criança, do jovem e do adolescente na sua carreira acadêmica. E se você tiver a possibilidade de cumprir cada uma dessas tarefas, você vai observar que os resultados serão os mesmos que aqueles alunos de sucesso alcançaram. Na semana que vem, estaremos trazendo mais 4 características. E eu queria que você, se não observasse essas características, pudesse trabalhar para que elas fossem alcançadas. Pense em cada uma dessas atitudes. Até o próximo programa. O programa Educação e Cidadania fica por aqui. Lembre-se, você pode participar do nosso programa enviando dúvidas ou sugestões de temas e ainda acompanhar as entrevistas na íntegra através do site www.funvic.org.br. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.